Universo Editorial. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma edição do podcast Universo Editorial, uma parceria entre a Catavento Comunicação e a página Bruno Garrido, Língua Portuguesa, Redação e Revisão Textual. Hoje abordaremos narrativas de não ficção, ou seja, que contemplam a realidade, se baseiam em fatos. Neste gênero estão incluídos livros que enfocam trabalhos científicos, biografias, memórias, aqueles produzidos a partir de entrevistas. Quem vai comentar mais sobre este tipo de publicação é o Bruno Garrido. Olá, Adriana. Olá, ouvintes do podcast Universo Editorial. Hoje em dia é muito mais fácil e rápido se publicar um livro de qualquer assunto que se queira, se compararmos com outras épocas, em que só existiam editoras que trabalhavam com livros impressos. A popularização da internet e, consequentemente, a digitalização dos processos de produção e do consumo de bens culturais permitiram o surgimento de diversos criadores de conteúdo nos mais variados segmentos, o que inclui o mercado editorial. No caso de livros de não ficção, que é o assunto do nosso podcast de hoje, é importante dizer que se trata de um ramo imenso que engloba não apenas obras de caráter técnico e especializado, mas também os livros de autoajuda, de culinária, de viagens, biografias e muito mais. Portanto, diferentemente das obras de ficção, os livros de não ficção não se baseiam na fantasia ou na recriação imaginária da realidade, mas nos conhecimentos, nas vivências, nas experiências do autor em relação ao assunto que está sendo tratado na obra. Assim, se você tem interesse em escrever um livro de não ficção sobre um assunto que você conheça bem, fique atento a algumas dicas que vou trazer aqui. Vamos a elas? Primeira dica: conheça bem o assunto do livro. Não escreva sobre o que não sabe. Apesar de parecer algo óbvio, é fundamental que o autor domine o assunto ou a especialidade a ser tratada no livro. As obras de não ficção trabalham com fatos, com dados, com teorias, com argumentos. Portanto, para escrevê-las, exige-se estudo, concentração, disciplina, capacidade de sintetizar e organizar informações, capacidade analítica e argumentativa para que, assim, se produza um texto claro, correto e útil ao público-alvo. Segunda dica: pesquise outros conteúdos sobre o assunto. Pesquisar outras fontes sobre o tema do seu livro não é apenas para se buscar informações, mas também para verificar como cada obra trata o assunto e, a partir daí, você se preparar para contar a sua abordagem, a sua versão. Nenhum tema é inesgotável, ou seja, sempre há coisas novas para se contar sobre algo, e há sempre um jeito diferente de se fazer isso. Terceira dica: escolha um nicho e um público-alvo. Não há como fazer um livro que fale de tudo para todo mundo. Na tentativa de agradar a camadas de público tão heterogêneas, o autor corre o risco de escrever um trabalho medíocre que não vai agradar a ninguém. Por isso, é mais proveitoso escolher um segmento com o qual quer se dialogar, de acordo com os objetivos do livro. Meninas adolescentes, donas de casa, aposentados, advogados, professores, fãs de um gênero musical específico, entre outros. É com base nisso que as outras escolhas serão feitas, como a abordagem, o foco e o estilo linguístico. Quarta dica: conheça melhor o seu público. Definindo o público-alvo, o próximo passo é procurar saber mais a respeito das características e dos interesses relacionados a esse público, e que servirão de base para estruturar a sua obra. Podem ser problemas a serem resolvidos, como em livros, por exemplo, Como Ser Mais Atraente para as Mulheres, ou simples curiosidades a serem reveladas, em obras do tipo
coisas sobre os famosos que você nunca viu. Dando alguns exemplos. Quinta dica: foque em um assunto ou problema do seu público. Pesquisar mais sobre o público-alvo pode trazer informações muito úteis, mas é preciso resistir à tentação de se querer falar de tudo. Logo, escolher um tema estruturante para a obra é fundamental para que o autor possa se dedicar e, com isso, oferecer aos leitores a sua contribuição para o esclarecimento de um assunto ou para a solução de um problema. Escolher um tema determinado não é somente mais prático para o autor, mas também pode resultar em um livro mais atraente para o leitor. É muito melhor se ler uma obra focada em um assunto, mas que o aborde bem, do que ler um livro genérico e raso. Sexta dica: entregue o que prometeu. Se você se comprometeu a resolver o problema de seu público com a sua obra, cumpra essa promessa. Dedique-se a apresentar um conteúdo organizado, bem escrito, correto e que vá ao encontro da proposta original. É assim que você vai conquistar o seu leitor e ganhar credibilidade junto a ele e ao mercado. Nada é mais frustrante para um consumidor do que comprar um livro que promete muito, mas que, no fim das contas, não entrega nada. É a típica propaganda enganosa. Sétima dica: escreva, aprimore, construa um estilo próprio. Só há um jeito de melhorar a escrita: é escrevendo. Não desanime se os resultados iniciais não forem bons. Leia mais, pesquise mais sobre o assunto, analise o estilo de outros autores que falem do mesmo tema que o seu. E o principal, pratique mais. É dessa forma que você vai construindo o seu próprio estilo e o seu próprio método de criação e de produção de livros. Estudo, disciplina e perseverança são atributos valiosos para quem quer se arriscar a escrever um livro. Não é algo que se faz de uma vez só, mas é fruto de um processo que, de fato, não se esgota na primeira obra publicada. É a prática que forja o escritor. Oitava dica: escolha um título simples, direto e atraente. Por fim, escolha um título que resuma claramente a essência ou propósito de seu livro. É desejável que seja simples, direto e atrativo, que cative o leitor e o informe claramente sobre do que se trata a obra e o que esperar dela. Essas são algumas dicas que eu queria trazer aos nossos ouvintes. Espero que elas tenham sido úteis e estimulem a quem deseja publicar um livro de não ficção a seguirem seu objetivo. Mais do que ter boas ideias, o processo de produção de um livro é complexo e requer conhecimento, pesquisa, foco, organização, disciplina e, sobretudo, persistência. E você, está pronto para encarar esse desafio? É com você, Adriana. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Universo Editorial. Até a próxima!